Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 Kids. É muito bom ter você aqui mais uma vez e sempre trazendo temas importantíssimos que vai agregar muito na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua família. E antes de falar o tema de hoje, eu quero já pedir para você compartilhar esse podcast com o maior número de pessoas. Se você está aqui assistindo a gente no YouTube, deixa o seu joinha aí. Se inscreve no canal, se está aí no Spotify e compartilha com seus amigos, porque hoje vai ser mais um tema maravilhoso. Sabe qual é o tema? 3 pontos fundamentais que os adolescentes precisam saber sobre educação financeira. Tem filho adolescente? Compartilha isso daí com ele que ele vai aprender e muito. E para falar sobre esses 3 pontos, estamos aqui com a nossa querida Aline Sopper, nossa CEO, nossa maravilhosa. Tudo bom, Aline, mais uma vez aqui com a gente? Muito bom estar aqui com vocês. Um tema que com certeza vai agregar muito na vida das famílias. Vamos falar sobre esses 3 pontos fundamentais. E olha, Cris, eu digo, se eu soubesse disso tudo quando eu era adolescente, eu tinha ficado milionária mais cedo, viu? Então, acho que a gente pode aí ajudar muitos adolescentes aí para construir uma vida mais próspera. Com certeza, esses pontos são maravilhosos. Vocês vão ver. E o primeiro ponto é como gerenciar os recursos, Aline. Fala aí pra gente. Sim, a gente precisa entender que o adolescente, ele está numa fase da vida que é uma fase de transição. Ele está se preparando para a vida adulta e, gente, a fase da adolescência, ela passa muito rápido. É como se, de repente, o seu filho fosse criança e no outro dia você acorda, opa, cresceu, né? E isso em todos os aspectos. Quem tem filho adolescente sabe disso. Perde roupa, perde sapato. Um dia veio com uma conversa diferente que você não estava esperando. Isso é natural da adolescência. E nós precisamos aproveitar esse tempo para introduzir o assunto de educação financeira. Se ele ainda não aprendeu quando era criança, ele precisa aprender agora. Porque rapidamente ele será exposto a ter que lidar com dinheiro. Comigo, na minha realidade, eu comecei a lidar com dinheiro bem cedo. Acho que com 9, 10 anos eu já fazia pulseiras para fazia brigadeiro e levava para a escola e vendia também. E eu precisei aprender a lidar com esses recursos muito cedo. Mas quem não tem, quem não vende nada na escola, não tem acesso a empreender desde muito cedo, que é o caso dos meus filhos, por exemplo, né, que hoje eles não têm esse mesmo comportamento que eu tinha, mas eles têm acesso ao dinheiro porque a gente dá. A gente dá mesada, semanada, e eles precisam aprender a lidar com isso. Por quê? Porque logo eles vão passar dessa fase de adolescência para a fase adulta. Vão arrumar o primeiro estágio, vão conseguir o primeiro emprego, e, gente, o número é alarmante. 8 jovens entre 18 e 25 anos já começam a vida se endividando. A cada 10, Uhum. 8 já começam a vida se endividando. Olha que loucura isso. Imagina, o jovem acabou de entrar na vida adulta, ele começou a ganhar dinheiro, ele nem tem dinheiro ainda, ele já pega lá e faz um cartão de crédito e já começa a se endividar para os meses seguintes. Então, a gente precisa focar nisso e preparar esses jovens para a vida adulta. Aline, toda forma de crédito, ela é ruim? Não, mas eles precisam aprender para saber escolher que tipo de crédito que eles vão tomar. Porque daí desse número 8, 3 já começam a ficar inadimplentes e ter o nome sujo. Né, Cris? Vamos pensar. O pai e a mãe se esforçou a vida toda, pagou escola ou não pagou porque não podia, mas trabalhou muito para dar uma vida melhor para o filho. Aí o filho fez lá 18 anos, 20 anos, putz, já está endividado, já está com o nome sujo. Meu Então a gente Deus. tem que. Esse é o primeiro ponto, a gente precisa ensinar esse adolescente, desde os seus 11, né, pré-adolescente, ali 10, 11, 12, ele precisa aprender a gerenciar os recursos financeiros. Isso vai Exatamente. fazer muita diferença na vida dele. E aí, Cris, como que foi com você? Você aprendeu a lidar com dinheiro? Eu acho que você também teve que trabalhar cedo, né? O que você Nossa. fez com o teu dinheiro aí logo que você começou a trabalhar? Gente, com muito orgulho, eu vou falar para vocês. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, com meu pai, né?
bem simples ali. Nós tínhamos uma barraquinha de camelô em um bairro aqui no Rio de Janeiro, no Meier, né? Dias da Cruz. Quem é carioca que está assistindo aí conhece. E ali eu recebia alguns trocados do meu pai, tipo uma ajudinha dele. E só que tinha um detalhe: eu pegava aquele dinheiro e saía gastando. O dinheiro não durava nenhuma hora, Aline. Nenhuma horinha o dinheiro durava. Às vezes eu pego o dinheiro que ele me dava ali pelo trabalho que eu prestava ali naquele camelô, né? Ele durava. Eu olhava assim um negócio do outro lado da rua. Já comprava e falava, pai, tem mais? Já ali, já. E nisso já comecei a lidar com dinheiro muito cedo. Só que tem um detalhe: nós não temos orientação, nunca tivemos orientação para como lidar com o nosso dinheiro, para como gerenciar o nosso dinheiro, não é verdade, Aline? Isso, e olha a diferença, Cris. Eu também comecei, né, a fazer meu dinheiro lá com 9 anos, e minha avó, ela fazia tapetes com retalhos. Então, ela pegava aqueles retalhos, amarrava, fazia cada tapete colorido, coisa mais linda, e eu ficava do lado da minha avó. E aí eu tive uma ideia. Eu peguei os retalhos que sobravam dos tapetes da minha avó, trancei com a mão e coloquei no meu pulso. Eu lembro até hoje a cor. Eu fiz umas pulseirinhas que eram amarelo fluorescente, lilás, rosa fluorescente, estava bem anos 80, né? Aquela coisa do neon, era tudo neon. E eu coloquei as pulseiras no meu braço e saí, voltei para casa, encontrei minhas amigas. Todo mundo queria as minhas pulseiras. Aline, onde você comprou isso? Aline, onde você comprou isso? Eu falei, foi eu que fiz. E aí eles começaram. Como é que eu posso ter essa pulseira também? Né? Como que eu posso realmente. Aonde você comprou? Você faz para mim? Eu tive uma ideia, Cris. Bem, eu vou lá na minha avó, vou pedir para ela me dar mais retalho e eu vou fazer mais pulseira. E eu comecei e o meu negócio foi um sucesso. Todo mundo queria pulseira e eu passava a tarde toda lá fazendo pulseira e vendendo pulseira. E aconteceu uma coisa diferente comigo em relação a você. Eu não gastava nada. Eu guardava todo o dinheiro que eu ganhava. E eu não tinha um cofre naquela época, mas quem mora no Rio de Janeiro vai me entender. O Rio de Janeiro não faz frio. E eu tinha um casaco. Então, esse casaco, ele não saía do guarda-roupa, ele só ficava lá pendurado. Aí eu comecei a colocar, ó, esse daqui também tem um bolso. Eu comecei a guardar todo o dinheiro que eu ganhava dentro do bolso do casaco. Nem olhava, tá? Só colocava. Um dia eu peguei, enfiei a mão no meu casaco, gente, tinha tanto dinheiro. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tive a sensação que eu tinha ficado rica, que foi quando eu Quantidade de peguei o dinheiro que cédulas. estava ali no meu casaco. Então, eu quero trazer essa comparação para a gente perceber qual é a diferença. O Cris trabalhava com 9 anos com o pai dele, o pai dava o dinheiro, mas não ensinou nada em relação a dinheiro, e ele ia lá no outro lado da rua, gastava tudo. E eu guardava tudo com 9 anos. E aí eu quero trazer uma informação muito importante. Nessa época que eu guardava todo o meu dinheiro com 9 anos, os meus pais, eles tinham ensinado a gente a guardar dinheiro, porque eles estavam guardando dinheiro para construir a nossa casa. Então, dentro de casa, o que que eles falavam? Olha, todo o dinheiro extra que a gente faz, a gente guarda para poder a gente construir a nossa casa. Então, eles tinham comprado um terreno e eles precisavam, né, construir nesse terreno. E eu tinha aprendido com eles a importância de guardar o dinheiro. O meu dinheiro não era para construir casa, eles nunca pediram para eu ajudar em casa, mas eu repeti o que eu vi eles fazendo, que era guardar dinheiro. Então, olha como é importante esse primeiro ponto que os adolescentes precisam aprender. Eles precisam aprender a gerenciar o dinheiro que eles recebem. Sim. Seja porque eles estão trabalhando ou fazendo algum trabalho, enfim, ou porque os pais estão dando dinheiro. De qualquer forma, a gente precisa ensinar a gerenciar, porque se não gerencia, tem essa sensação que o Cris teve. Pô, o dinheiro não dá para nada, não durou nem uma hora. Né? Eu É. trabalhei o dia inteiro com meu pai,
depois não deu uma hora, meu dinheiro não deu para nada. E aí a gente vai levando esse mesmo pensamento para nossa vida adulta. É Quando a verdade. gente recebe o salário, gasta. Aumentou o salário, aumenta os gastos. E aí a sensação de que nunca tem dinheiro continua sempre a mesma. Faz sentido, Cris? A forma do que, como os nossos pais falaram sobre dinheiro com a gente, determinou a forma que você usou o teu dinheiro com 9 anos e que eu usei o meu dinheiro com 9? Sim, sim, com certeza. E você percebe aí que é tão importante o pai ter esse conhecimento, né? Por exemplo, seu pai, ele já tinha já uma percepção de como é para guardar o dinheiro, o planejamento financeiro, ele já tinha essa percepção, né? Muitas pessoas, eu acredito, inclusive meu sogro é assim também, ele é muito organizado financeiramente, ele é aquele cara que usa papel ainda para organizar, joga as despesas dele para uma planilha e ele consegue se organizar maravilhosamente bem. Só que Uhum, isso são pequenas exceções. Isso não é a maioria das pessoas fazem isso. São poucas pessoas que uhum, fazem isso, né? Isso era muito usado mais para as pessoas um pouco mais de idade e geralmente isso não é passado de geração em geração. uhum, E volto a falar, né? Às vezes na correria dos pais ali trabalhando, isso não é ensinado. Por isso que é tão importante o pai ter essa participação. Um dos modos que você pode usar para gerenciar, ajudar o seu filho que é adolescente, porque ele está aprendendo, gente. Ele não nasceu, ele não tem consciência de como é administrar o dinheiro dele. Nós, como adultos, somos peças fundamentais para que ele entenda como ele pode gerenciar, né? É na questão do consumismo ali, às vezes ele quer comprar muita coisa, é coisa muito cara, então trazer essa consciência. Hoje eu tenho, assim como a Aline também tem, eu tenho uma filha adolescente que ela usa até, eu acho até engraçado, né? Que ela sempre me manda mensagem, pai, me faz um pix e diz que eu preciso comprar isso. Aí daqui a pouco, pai, me manda um pix de novo. Ah, eu falei, mas peraí, cadê o seu dinheiro? Você tem mesada. E a conta dela tá gordinha lá, fechadinha. Ela quer meio que. aguardando tudo e pedindo mais para gastar o seu, né? Fica nessa estratégia aí dela que ela inventou. Eu falei, não, peraí, minha filha, vamos aprender. Aí eu uso dessa circunstância para ensiná-la a como administrar o dinheiro dela, entendeu? E é importante a gente entender que os filhos, eles têm o primeiro reflexo nos pais. Então, se você tem um pai, uma família que é mais organizada, que fala sobre dinheiro, que realmente deixa claro para as crianças que tem uma meta, no caso da minha família, eles terem decidido construir uma casa, foi muito importante, porque a gente via a construção da casa. Eu não sei se tem alguma coisa que tenha mais uma forma mais fácil de você explicar a uma criança como que o dinheiro toma forma do que construir uma casa, né? É. Porque eu lembro perfeitamente, eu acho que eu tinha 7 anos e eles compraram o terreno. E aí eles explicavam que tinham que juntar o dinheiro para pagar o terreno. E aí ele todo mês ia lá pagando o terreno, que ele comprou parcelado, né? Então ele explicava, olha, esse dinheiro aqui é de pagar o terreno. E aí ele ia lá e todo mês pagava o terreno. E aí depois era a obra. Ah, agora a gente vai pegar esse dinheiro e vai comprar X de saco de cimento, de pedra, de não sei o quê. Então eu acompanhei isso. E isso fez total diferença na minha formação enquanto sendo uma pessoa financeiramente organizada, que faz planejamento, que tem uma visão de longo prazo. Às vezes eu converso com várias pessoas, adultos, clientes, alunos, e mas por que que essa pessoa não tem essa visão de longo prazo? E eu entendo que a forma com que os meus pais fizeram isso fez muita diferença na minha formação. E pode ser que você que esteja assistindo a gente vai falar, Aline, mas eu não tenho uma casa para construir, eu não tenho como explicar isso para o meu filho, eu não vivo a mesma situação que seus pais viveram, eu tenho muito dinheiro, como que eu vou fazer isso com o filho? E aí que entra a parte da parceria da escola e dos pais. Porque a escola, ela pode trazer isso de uma forma sistematizada.
Não dá para todas as famílias viverem a situação que eu vivi. Aquilo foi específico dos meus pais naquela época, que é diferente da vida dos meus filhos hoje. Mas a gente pode trazer isso de forma sistematizada. Então, é isso que eu fiz quando eu montei uma metodologia de educação financeira para crianças e para adolescentes, que foi trazer isso para a realidade deles. Quando a gente fala de longo prazo, a gente determina prioridades, a gente fala sobre sonhos, nós falamos sobre o que eu quero construir para a minha vida lá no futuro e o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo. A escola entra trazendo isso de forma sistematizada, através da nossa metodologia, nos livros, nas atividades, nas feiras, nos projetos. A gente consegue ensinar isso para a criança. E a família? A família precisa entrar como um apoio, entendendo a importância disso para valorizar. Porque se a escola faz o papel dela de ensinar, de mostrar que precisa ter prioridade, que precisa ter um planejamento para comprar as coisas, mas chega em casa e os pais não têm prioridade, os pais não têm planejamento, isso vai ter um conflito ali. Poxa, como assim? Né? Eu li no livro, a professora falou que a gente tem que planejar para comprar alguma coisa, mas lá em casa ninguém faz planejamento nenhum. As pessoas decidem que vão comprar, compram, depois reclamam que o cartão está alto demais. Então, a gente precisa dessa parceria de escola e família para a construção de adultos financeiramente saudáveis que vai começar a aprender ali na adolescência. Isso, e você que está chegando aqui no nosso podcast agora, o nome dessa metodologia é Think Kids, né? Uma metodologia criada, como a Aline falou, com a gente aqui, pelo Instituto Soper também, né? Em parceria, e é uma metodologia de ensino de educação financeira para crianças e adolescentes já com um socioemocional ali incluído, que é transformador. Hoje nós temos aí franqueados em boa parte do Brasil trabalhando, implantando isso em várias escolas. E você que está assistindo, que quer conhecer a nossa metodologia de ensino, acesse o nosso site www.thinkkids.com.br. Quer saber mais, quer conhecer, você que é gestor de escola, quer conhecer a nossa metodologia na escola, nos mande uma mensagem, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de ir até a sua escola para apresentar esse projeto que é transformador. É um projeto geracional, é uma transformação geracional que a gente quer trazer para o nosso país, uma mudança de cultura, né? E nisso, dentro dessa metodologia, você aprende muito sobre isso. Os adolescentes têm acesso a esse tipo de conhecimento, a como a gerenciar os seus recursos. E que é tão importante, coisas que eu não tive, a Aline teve uma certa medida, talvez você que esteja me ouvindo aqui, me assistindo, você não teve, talvez esteja trazendo problemas desde essa época até o devido momento. Isso aí, gente, vou te falar uma coisa, sempre é tempo de mudar, tá? Sempre é tempo de mudar. Não pense que o tempo passou, o negócio azedou o caldo. Não, gente, há tempo de mudar, há tempo de você buscar recursos, há tempo de você buscar conhecimento que transforma a sua vida. E agora eu quero falar do segundo ponto, Aline. Como o adolescente consegue gerar dinheiro? Fala pra gente, Aline, por favor. Muito bom. Muitas metodologias de educação financeira, elas vão focar em ensinar a pessoa a guardar dinheiro apenas. Só que não adianta você só guardar dinheiro se você não gera dinheiro. Isso é um problema hoje. Grande parte da população hoje sobrevive com um salário mínimo que a gente sabe que não é suficiente para suprir as necessidades. Se nós pegarmos uma pessoa que tem hoje 2 filhos, uma casa para sustentar e ganhar um único salário mínimo, ela não consegue pagar aluguel, compras, saúde, não consegue. E pensando ainda em lazer, muito menos. Então, a gente precisa trazer para esses adolescentes, para essas crianças, a importância de se capacitar para gerar dinheiro. E não é só quanto mais eu ganho, é uma equação. Eu preciso ser capaz de gerar mais dinheiro e de gerir bem esse recurso. Quando eu aprendo essas duas coisas, eu tenho saúde financeira. É tudo uma questão de aprender
balancear esses dois lados. Não adianta eu só focar, filho, você tem que ser responsável, você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que pagar suas contas. Ok, mas e aí? E se eu ganho pouco demais? Como que eu faço? Eu nunca vou poder fazer uma viagem, eu nunca vou poder comprar minha casa, eu nunca posso comprar um carro bom porque eu ganho pouco? Não. Eu preciso mostrar para eles a possibilidade que existe de aumentar renda. E isso vai incluir, sim, formação acadêmica, por isso que as crianças estudam, por isso que a gente busca melhores metodologias de ensino, mas isso vai trabalhar principalmente a questão das habilidades, que não são habilidades apenas acadêmicas. E quando a gente fala sobre isso, a gente vai falar sobre desenvolver habilidades de empreendedorismo, que empreendedorismo não é só para quem é dono de empresa. O empreendedorismo é para aquela pessoa que entrou numa empresa e ela precisa evoluir naquela empresa. Ela precisa empreender dentro daquela empresa, o que é o intraempreendedorismo. Quando você, dentro daquela própria empresa, traz sugestões, traz melhorias, é uma pessoa proativa, uma pessoa que resolve as coisas e não uma pessoa que apenas traz problemas. Isso faz com que aquele adolescente ele consiga se desenvolver de forma muito rápida. Há poucos dias atrás eu conheci um jovem de 20 anos e hoje ele já tem uma empresa e ele tem 85 colaboradores. A empresa dele é uma empresa de software e ele já está fazendo parcerias, buscando empresas maiores ainda para investir no projeto dele e conversando com ele sobre como que ele teve essa ideia, ele foi me explicando que ele começou a estudar, ele foi na parte de tecnologia, de marketing, e aí descobriu que ele poderia buscar outras parcerias para desenvolver projetos, e com 20 anos ele já tem, né, uma empresa hoje consolidada, uma empresa reconhecida e toca 85 colaboradores. E eu, na mesma hora, fiquei pensando, gente, sabe, o quanto é importante o jovem que tem essa visão. Porque, ao mesmo tempo que eu conheci, não só esse jovem, mas alguns jovens de 20 anos, de 18, que já têm essa mentalidade, nós temos hoje, infelizmente, uma geração de nem. Uhum. Essa é uma expressão que é utilizada hoje, né? Essa expressão nem, se você não conhece, é o jovem que ele nem estuda e nem trabalha. É aquele jovem que saiu do ensino médio e não conseguiu se colocar no mercado de trabalho e nem tem interesse em fazer uma faculdade. E aí ele fica em casa, nem. Os pais sustentando, os pais sem saber muito bem o que fazer, porque eles não têm perspectiva de futuro. A perspectiva dele é: eu estou em casa, meu pai me sustenta, eu não tenho que pagar aluguel, eu não tenho que fazer compra, eu passo Uber no cartão do meu pai e está tudo certo. Então, nós precisamos, desde a adolescência, estimular essas crianças, esses adolescentes, a entender que cada pessoa é responsável pela sua própria geração de dinheiro. As empresas que vão me contratar não são responsáveis para me dar dinheiro. Eu tenho que ser responsável por isso. E aí, Cris, é a hora que a gente introduz, né? E você sabe falar muito bem sobre isso, da importância que tem e como nós introduzimos o assunto de empreendedorismo dentro da nossa metodologia do Think Kids, que é uma coisa que você vivenciou a sua vida toda também, porque você precisou criar uma outra realidade para a sua vida e que a gente traz isso para as crianças, independente de classe social. Uhum. A metodologia da Think Kids, nós preparamos para ela ser utilizada nas escolas públicas, nós fizemos para ela ser implementada nas escolas de classe alta, não importa se a gente está lidando com crianças de famílias ricas ou pobres, o que eles vão aprender vai levá-los para um próximo nível. E para quem já está nesse nível, que acha que não pode melhorar, vai evitar que ele se torne um nem, É que nem verdade. estuda e nem trabalha porque ele já tem tudo. É verdade, Aline. Você falando assim, eu tava lembrando que antes de eu ser empresário, hoje eu empreendo também. E antes disso, eu trabalhei em muitas empresas, né? Trabalhei em muitas empresas, trabalhei.
em todas as empresas que eu trabalhei, por causa dessa visão empreendedora, eu fiz com que a empresa crescesse. O próprio Instituto Soper, né, Aline? Sim, Quando eu cheguei no você Instituto, empreendeu dentro do eu instituto, né? empreendi dentro do Instituto. Eu trouxe ideias para dentro do Instituto, né? E eu ela falou, Aline, a gente precisa comprar isso, precisa comprar isso. A Aline, mas para que para comprar isso? Não, para comprar isso porque esse negócio vai dar uma visão melhor, isso daqui vai melhorar aqui, vai melhorar aqui. E hoje, a gente está dentro dessa estrutura aqui, muita influência minha. Aí eu olho Sim. assim, eu fico muito orgulhoso. Mas foi por quê? Por causa dessa visão empreendedora. Então as pessoas, quando a gente chega na escola e fala com o pai, porque todos os nossos livros, todo o nosso material didático, ele tem empreendedorismo dentro ali do nosso material. Todos, todos. Os 14 livros, que cada livro para uma série tem empreendedorismo. Quando a Gente, gente. desde a educação infantil, a gente trabalha para desenvolver as habilidades necessárias para uma pessoa empreender. É isso. Empreender é criar algo novo. Empreender não é abrir empresa, tá? Empreender é criar algo novo. E a gente traz isso desde a educação infantil. Olha que loucura isso, hein, Né? Cris? E muitas pessoas acham, tem essa visão de que, mas o meu filho não vai abrir empresa, eu quero que o meu filho tenha uma visão para ser médico. Não, a gente quer mudar a visão da criança, a gente quer transformar, é, levar ela para um outro nível, que muitas pessoas não têm isso. E isso é importantíssimo, importantíssimo ele ter essa visão. E com isso, ele Até vai. porque, Cris, Hum, você falou que o pai quer que o filho seja médico. Não, meu filho não vai abrir empresa, meu filho vai ser médico. Os médicos que mais ganham dinheiro, que mais enriquecem, são os médicos empreendedores. sim, Porque é lógico que ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai gerar mais dinheiro se ele for um médico e ele abrir a própria clínica dele e tiver outros médicos trabalhando para ele, do que se ele for empregado de um hospital. E isso acontece com todas as profissões. Ah, meu filho, eu quero que seja engenheiro. Ótimo! Mas se ele tiver habilidades empreendedoras, ele não apenas vai trabalhar numa empresa, como ele vai ou se desenvolver muito naquela empresa para chegar a ser líder de um departamento, ou ele vai abrir a própria empresa de engenharia. E exatamente. quando você se torna um empresário, é aí que você vai gerar mais dinheiro. Então, a gente não pode associar, como muitas vezes a gente associa, o empreendedorismo àquele negocinho de fazer brigadeiro ou aquele negocinho de fazer bolo. E, gente, eu tenho muitas amigas que fazem brigadeiro e bolo e são milionárias fazendo brigadeiro e bolo. Amigas que são advogadas e que não advogam para fazer bolo e são milionárias fazendo bolo. Então, a visão do empreendedorismo, ele não é a visão do faça um negocinho porque a sua profissão não deu certo. Não é nada disso. É sobre a capacidade que você tem de gerar, fazer crescer algo do zero ou de algum outro ponto onde já exista, que é o caso de você empreender dentro da própria empresa que você trabalha. Então, essa visão, olha, se vocês tivessem noção, nossa sociedade mudou. É, A cada dia, um recurso novo é criado. Você que tem um filho adolescente, você nem imagina qual será a profissão que vai estar em alta daqui a 10 anos. Porque em 10 anos, a nossa sociedade já mudou tanto que exatamente. você não sabe. Outro dia, há 4 anos atrás, a gente precisava contratar uma pessoa para legendar os nossos vídeos. Hoje, o aplicativo faz isso em 3 minutos, o que uma pessoa levava 3 horas para fazer, É o verdade. aplicativo faz em 3 minutos. Então, quem a gente precisa? De pessoas que tenham ideia. Vamos criar um aplicativo para legendar e otimizar o tempo das pessoas? Aí essa pessoa fica rica. E a outra que estava lá digitando fica sem trabalho. É exatamente isso que acontece. É isso aí. Então, os adolescentes, eles precisam aprender a encontrar os problemas e resolver os problemas. E isso vai fazer com que eles tenham muito dinheiro. Isso. E antes de eu passar para o terceiro ponto, que é dentro do nosso material no terceiro ano do em médio, né? Nós Ensino temos médio. no ensino médio nós temos aula de startup, né? É muito legal isso.
Nós temos todo um planejamento que ensina eles a terem novas ideias, né? Startup são ideias que transformam, são ideias que a gente estimula a criança, o adolescente a ter, a gente estimula eles a olhar a circunstância, o ambiente onde ele vive e tente achar soluções para melhorias, né? Eu já tive startup, né? É muito bacana isso, porque isso estimula muito. Você consegue olhar a situação por um outro ângulo. Você consegue olhar a necessidade do próximo, né? Quando você pensa numa startup, você olha para a pessoa assim, não, cara, eu preciso ter ideias para melhorar. Você vê grandes startups, iFood, né? Foram grandes startups que deram muito certo. E a gente estimula isso dentro do nosso material didático. Olha só que bacana, né? E isso é revelador para a criança. Você imagina, você teve isso na sua escola? Fala aí, bota no Eu não tive. comentário. Eu não tive, gente. Eu não tive. Mas o seu filho agora pode ter acesso a isso, gente. Ó, a gente vai agora a gente vai começar a fazer a feira de empreendedorismo na escola. Vocês têm que ver o planejamento, é a coisa mais linda do mundo. A gente fala até sobre documentação da empresa, alvará de funcionamento, documentos de vigilância sanitária. A gente fala sobre tudo isso. E isso é muito importante, porque o empreendedorismo no Brasil, ele ainda é muito amador. O que a gente tem de visão do empreendedor é aquela pessoa que sabe fazer bolo e abriu uma lojinha para vender bolo, e ela não sabe de mais nada. E isso reflete nas estatísticas, que Uhum. 5 empresas, né, das 5 empresas que são abertas, 4 fecham nos 5 primeiros anos. Isso é um número muito grande. Então, quando a gente olha e a gente começa dentro da nossa metodologia, fazer uma feira de empreendedorismo, a gente não faz de forma amadora. Ai, gente, vamos fazer uma feira de empreendedorismo? Cada um traz um biscoito de casa, um brigadeiro, um bolo, a gente coloca aqui para vender e fala que é empreendedorismo. Não é isso. O nosso objetivo ali é profissionalizar, é ensinar a criança que você precisa estudar para poder fazer. Então, dando um exemplo aqui do que é na vida real, dentro da montagem, né, do período de estudo para a feira de empreendedorismo, eles vão aprender que para você abrir um negócio, você precisa de um alvará. O que é um alvará? Tem adulto que vai abrir negócio e não sabe. Isso Aí aí. ele abre e de repente ele toma uma multa. E ele fala: Ué, mas o que aconteceu? Eu fiz tudo certo, que mundo injusto, nada dá certo para mim. E aí ele não sabia que ele precisava pedir uma licença de funcionamento para a prefeitura. E a gente ensina isso para os adolescentes. A gente ensina para os adolescentes a tomar crédito para investir no negócio e retornar o crédito, para eles entenderem o que é lucro. Então, o adolescente precisa fazer lá os brigadeiros, ou ele precisa comprar as bebidas, os refrigerantes que ele vai vender, ele vai fazer um contrato de empréstimo com os pais. Pai, olha, a gente precisa aqui de um investimento de R$ 200. Então, você vai emprestar os R$ 200, depois eu vou te devolver os R$ 200 com um percentual lá que foi o empréstimo, e depois eu vou dividir o lucro com o meu grupo. Eu não vou pegar os R$ 200 do meu pai, vou vender tudo, depois eu divido o dinheiro todo, porque todo dinheiro não é lucro. Então a gente começa a ensinar o que são termos técnicos, que a gente acha que é chato, mas que é importante para a gente entender como funciona, para o adolescente. E aí imagine esse adolescente saindo para abrir uma empresa. Ele já vai entender: opa, então eu posso abrir um negócio, mas eu vou precisar de um investimento. Será que eu posso conseguir um investidor para isso? Eu vou precisar fazer fluxo de caixa para o meu negócio não quebrar. Eu vou precisar de um capital de giro. Gente, você imagina uma criança de 16 anos aprendendo isso? Eu Muito abri minha legal. primeira empresa, Cris, com 17 anos. E meu pai foi meu investidor, porque eu precisava de uma máquina de fazer carimbos. Você deve lembrar dessa máquina, né? Que você trabalhou Le- comigo lá também, né, Como nessa lembro? época, quando eu tinha por volta de 20. Então, minha empresa já tinha dado uma aumentada quando o Cristiano começou a trabalhar comigo. Mas com 17 anos, o meu pai foi o investidor, comprou uma máquina de carimbos e falou para mim: ó, agora, a partir de agora é com você. E aí eu precisei pegar o meu dinheiro para comprar o material de insumo para preparar os carimbos. Eu vendia e quando eu recebia eu tinha que separar o dinheiro de repor o material e o que era o meu lucro.
E assim eu juntei dinheiro para comprar meu primeiro carro aos 18 anos. Só que meu pai foi o meu professor. A maioria das crianças, adolescentes, não tem um pai em casa pronto Verdade. para ensinar isso. E a escola pode fazer esse papel. Então, o que eu estou levando hoje de empreendedorismo para a escola, que fez com que eu pudesse, uma criança que cresceu no Complexo do Alemão e hoje tem uma empresa que fatura milhões por ano, eu estou trazendo esse conhecimento para qualquer criança, independente dela ser de uma comunidade, como eu fui, ou ela ser uma criança já rica que os pais também não sabem ensinar como faz isso. Sim, Então a gente está levando isso para que ela aprenda, e eu tenho certeza, Cris, que isso vai mudar o nosso país. com Não certeza. vai mudar só a vida daquela criança, a realidade dela, mas vai mudar o país, porque quando nós temos mais pessoas que sabem empreender, isso não soma só na vida dela. Hoje, a minha empresa, ela gera emprego para mais de 30 famílias. Mais Uhum. de 30 famílias hoje têm recurso vindo do que eu empreendi para criar. Isso diretamente, porque se colocar indiretamente, os meus alunos geram dinheiro a partir do que eu ensinei. Então, olha Exatamente. só como que uma sementinha consegue germinar tanto, né? Então, isso é. Eu sou apaixonada, a gente poderia falar aqui mais de uma hora só sobre esse assunto, né? É muito bom, gente, é muito bom. E assim, pai, mãe, responsável que está assistindo a gente, ouvindo a gente, não se sinta culpado, tá? Por favor, não fica chateado. A gente não pode dar aquilo que a gente nunca teve. Mas só que dentro da nossa metodologia, né, Aline, nós damos atenção aos pais também, né? Com palestras, com conversas, sabe? A gente quer que trazer toda a comunidade para dentro da nossa toda a nossa a comunidade para dentro da nossa metodologia para crescer junto, porque é um trabalho em parceria. Não adianta somente a metodologia vir ali e trazer a revelação para o seu filho, mas a gente precisa que os pais e os responsáveis trabalhem junto com a gente também. E a Aline falou sobre na verdade, ela acabou quase entrando no terceiro ponto, né, que é sobre investimento. Aline, como o adolescente consegue investir? Fala pra gente, por favor. A gente falou sobre 3 pontos, então vou recapitular. O primeiro que é gerenciar os recursos que o adolescente tem, ou porque ele trabalha, ou porque ele recebe dos pais. O segundo ponto, entender que ele é capaz de gerar mais recurso, que ele pode se preparar para poder gerar muito dinheiro e mudar a realidade da vida dele. E o terceiro é a importância do adolescente aprender a investir. Eu não tive acesso a esse tipo de conhecimento quando eu era adolescente. Inclusive, na época que eu era adolescente, nem era fácil investir. O Sim. que a gente tinha de recurso para investir era poupança, era o que estava disponível, né, para a Uhum. gente na época da adolescência. E sim, eu tinha uma poupança. Meu pai, com 16 anos, ele abriu uma conta no banco para mim, e aí eu guardava o meu dinheiro, deixava o meu dinheiro lá investido na poupança. Mas hoje nós temos muitas possibilidades de investimentos acessíveis, inclusive para crianças e adolescentes. É claro que o adolescente que investe, ele precisa fazer isso através da autorização dos pais. Então, o investimento do adolescente, da criança, ele fica vinculado ao CPF do pai, mas isso é muito poderoso. Por quê? Porque no mundo dos investimentos existe um superpoder, tá? E esse superpoder, ele se chama tempo. Sim. Ou seja, quanto mais tempo o seu dinheiro investido, maior a capacidade que você tem de multiplicar. Não só a quantidade é importante, mas o tempo, ele é muito poderoso. Vou tentar trazer isso de uma forma simplificada. Se você começa a investir cedo, aos 20 anos, e você investe pouco, isso é muito mais poderoso do que você investir muito começando aos 40. Sim. Porque aqueles 20 anos que você investiu, ele tem o poder dos juros compostos. E quando a gente é mais jovem, a gente tem o tempo a nosso favor. Não adianta a gente falar que não. É verdade, gente. Isso aí é com uma constatação, né? Você tem um tempo ali de vida. Então, se o meu filho, se o seu filho, ele começa a investir com 15 anos,
mesmo que seja pouco, ele tem um potencial de crescimento desse dinheiro nos investimentos muito maior do que ele só aprender isso com 40. Por que que eu vou deixar de ensinar um adolescente a investir hoje, se eu posso e tenho esse recurso, para ele aprender quando ele quiser? Porque a gente fala assim, não, um dia ele vai querer aprender. Para quê que eu vou esperar ele querer aprender se eu posso ensinar isso para ele agora? Verdade. O meu filho, ele aprendeu a investir na Bolsa de Valores com 15 anos. E aí ele teve que passar por todos os processos, né? De aprender como que ele ia escolher uma ação, como que ele ia estudar aquela ação para entender. Gente, com 15 anos eles aprendem tantas coisas. Vocês não têm ideia. Por que não aprender a investir tão cedo? E, Cris, eu fiz uma simulação aqui que eu queria compartilhar com quem está ouvindo a gente, né? Eu não sei se quem está vendo, assistindo a gente aqui, e essa simulação é uma simulação que eu fiz com um valor bem baixinho, um valor de R$ 200 por mês. Então, se você investir R$ 200 por mês numa rentabilidade de 12% ao ano, que seria 1% ao mês, não estou falando aqui de uma rentabilidade muito alta, de super investimentos, estou falando de investimento seguro, investimento médio de 12% ao ano. Se você investir apenas R$ 200 por mês, em 20 anos, você tem R$ 184 mil. Olha. Só que você só gastou para investir 48 mil. Ou seja, em 20 anos, com R$ 200 por mês, gente. R$ 200 por mês é o quê? R$ 50 por semana. Olha. O valor que foi investido foi 48 mil, mas o valor projetado, o valor que você teria era 184 mil. Agora, vamos olhar quem está assistindo aqui o nosso podcast. Quantas pessoas aqui que já gastaram mais de R$ 200 por mês sem saber com o quê? Nossa. Agora, olha para quanto você tem lá no seu investimento hoje. Quanto você tem investido? Olha lá, não precisa me contar, não. Só olha. Imagina se você tivesse aprendido a fazer isso quando você tivesse 12 anos, 15 anos. Olha só a projeção. Agora, a Aline, mas só 184 mil é pouco. Claro, agora a criança ou adolescente que começou investindo 200, ele não vai investir 200 a vida toda, porque ele vai aumentar a renda dele. Lembra que a gente ensina ele a empreender? Então, ele vai começar investindo 200, não vai ficar 20 anos investindo R$ 200. Ele vai começar a investir 200. Daqui a pouco, ele vai ganhar mais, ele já aprendeu que o dinheiro rende. Aí ele vai investir 500. Aí daqui a pouco ele está investindo 1.000. Aí, ao invés de em 20 anos ele ter 184 mil, em 20 anos ele tem mais de 1 milhão. Olha só o poder disso. Sem contar que se ele aplicar o segundo ponto que a gente ensinou, que é de gerar mais dinheiro, ele pode ficar milionário muito antes. Porque ele pode ter uma ideia, ele pode crescer num negócio que vai gerar muito mais do que 1 milhão para ele. E por isso, gente, que hoje, sim, nós temos jovens com 25 anos que já são milionários e as pessoas acham que é mentira. Não é mentira, é porque eles estão expostos a recursos diferentes do que nós tínhamos quando nós éramos adolescentes. A gente não tinha isso à disposição. Então, para a gente, era mais complexo do que é hoje. Por que a gente não vai usar isso para ensinar para eles? Por que a gente não vai trazer um conhecimento que hoje está disponível, talvez só para quem tenha que tenha contato, né, com pessoas que já viveram isso? Por que a gente não traz isso para dentro das nossas escolas? Então, é isso que a gente vem trazendo com a nossa metodologia. Trazer uma informação de que é possível para quem nem imagina que isso é possível. Teria que trabalhar 2 vidas para juntar 1 milhão e vai juntar 1 milhão aí em talvez 10 anos, 15 anos. Olha só que loucura isso. É verdade. Pro lado bom, né? É pro lado bom. Gente, é conhecimento revelador. A gente sempre fala isso aqui. E assim, é claro que tem que haver disciplina, né, Aline? Tem que haver foco, né? A gente, claro,
Não vamos negar que vivemos numa geração fast food, né? Tudo ali, tudo para ontem. Mas só, gente, você não consegue pegar uma semente, jogar numa terra e já querer pegar o fruto daqui a 2 dias. Impossível isso. Tem todo um processo. As pessoas precisam amar o processo. Eu amo essa frase. Ame o processo. Sonhe com um processo. Visualize o seu futuro. Comece a olhar aquele investimento ali, seja 200, 100, mas comece a sonhar com o seu futuro. Cara, daqui a 10 anos a situação vai ser diferente. Aí, por exemplo, você, pai, mãe, nunca passou por isso, passou por dificuldades. Você está vendo que esse conhecimento pode trazer uma nova realidade de vida para o seu filho? Na verdade, o seu filho já vive uma outra realidade que você já viveu, né? O seu filho, a tendência dos nossos filhos é serem mais do que nós. Eu vejo isso muito dentro da minha casa, a Aline também vê isso dentro da casa dela. Por exemplo, as minhas filhas têm acesso a objetos, a coisas materiais, a escolas, que eu não tive, graças a Deus por isso. Né? E essa ferramenta de investimento é mais uma ferramenta que vai trazer uma nova vida, uma vida que a gente não teve. Outra vez, mas querido, eu sempre fui rico, sempre fui maravilha. Né? Hoje a Marcela não está aqui, mas ela sempre fala que na escola onde a gente tem a praticar a nossa metodologia, a gente trabalha num bairro aqui de classe média, né? Classe média alta. Então, a gente ouve muitas crianças falando, eu já sou herdeiro. Não é bem assim não, gente. Não é bem assim, o dinheiro E aí é o acaba. neném, né? É o É, herdeiro que vai herdar uma empresa ou que vai herdar um patrimônio e não sabe fazer o que fazer com ele. E nós temos, sim, vários exemplos de pessoas que herdaram muito dinheiro da família e perderam tudo. Simplesmente porque não foram preparados para fazer o negócio continuar crescendo. Não foram preparados para gerir os recursos. Então, se tem alguém aqui ouvindo a gente e você é muito rico, eu tenho muitos amigos que são milionários. E sabe o que a gente conversa, Cris? Entre os meus amigos milionários, o que a gente conversa é como nós podemos preparar os nossos filhos para não depender da gente. sim. Como nós podemos preparar os nossos filhos para que eles não entendam que, tudo bem, minha mãe, meu pai já construiu tudo e agora eu não preciso fazer nada. Então, você que está escutando a gente, se você tem uma boa situação financeira, trabalhou muito para poder chegar onde você chegou, saiba, a sua responsabilidade é pensar como que você pode ensinar o seu filho a caminhar com as próprias pernas, a construir a história dele também, mesmo que você já tenha construído tudo, que ele possa construir a história dele. E a nossa metodologia, a metodologia do I Think Kids, que foi a metodologia que eu desenvolvi, ela traz essa realidade. Porque eu posso dizer para vocês que eu vivi as duas realidades. Eu vivi a realidade de uma criança que nasceu numa família pobre. O meu pai conseguiu, sim, enriquecer na vida dele, com os negócios dele. Só que eu já estava numa outra fase da minha vida, porque eu já era adulta, eu já tinha 20 anos, e eu tive a oportunidade de construir os próximos 20 anos, eu construí o meu caminho. E hoje eu já estou na terceira geração, que é onde os meus filhos têm, com certeza, muito mais possibilidades, muito mais recursos do que eu tive, mas que eu estou na missão de fazer com que eles tenham a oportunidade de construir a história deles. Que eles não precisem se acomodar e falar, minha mãe construiu essa empresa e agora está tudo certo. Como eu não me acomodei em achar que meu pai construiu uma empresa e que eu ia viver daquela empresa. Então, é olhar para os nossos adolescentes e pensar que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos não é dinheiro. Porque dinheiro acaba. É verdade. A maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é uma educação capaz de fazer com que eles gerem e sejam bons gestores desse recurso. É isso. É isso. Isso faz a diferença. Se você hoje não tem uma vida que você gostaria, a tua missão é essa: treinar os seus filhos para que eles criem essa vida. E se você já tem essa vida, é treinar os seus filhos para que eles sejam capazes de dar continuidade ou criar uma nova história e não acabar com aquilo que você construiu.
É isso. Gente, eu falei que são temas importantíssimos. É tema aqui para você levar para a vida. Então, eu queria pedir para você compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas. Compartilha para os adolescentes que você conhece, para os amigos, para aquele pai que está meio perdido, para aquela mãe que está meio perdida, o responsável ali que não está sabendo como lidar com isso. Compartilha, porque é maravilhoso esse conteúdo. E eu quero encerrar o nosso podcast por aqui. Eu quero agradecer muito, mas muito a sua presença. Você é importantíssimo demais aqui pra gente. Ter você aqui nessa audiência tão maravilhosa sua aqui. Aline, você quer colocar mais alguma coisa? Quero sim, eu quero deixar aqui o convite para você que está assistindo esse podcast. Nós temos vários outros episódios que traz assuntos que são fundamentais na educação financeira, na educação para a vida das crianças. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sopper, eu sou a criadora, desenvolvedora da metodologia do eFink, tanto para adultos como para crianças, e a gente já tem impactado aí milhares de pessoas, né? Nós temos hoje mais de 7 mil alunos, mas o nosso alcance da nossa metodologia é de milhões de pessoas por mês. Então, a gente tem levado essa metodologia para muitos lugares e agora nós temos a metodologia para escolas, para crianças. Então, se você é dono de escola, pai, mãe, coordenador, diretor, e quer levar essa metodologia, gente, que não é igual às outras, que a gente não fica ensinando só o pessoal a guardar dinheiro, não. É uma metodologia que transforma. Quer levar para sua escola? Faz contato com a gente. Você pode me procurar nas redes sociais, Aline Sopper, pode procurar o nosso Instagram do eFink Kids. Nós temos um sistema de franquia, então você vai poder levar para sua escola e você vai ter lá um educador financeiro que é licenciado, que vai levar a metodologia, vai treinar seus professores, vai treinar a sua escola. A gente tem livros para treinar os seus alunos, a gente tem a metodologia desde a educação infantil até o ensino médio. No ensino médio, a gente ensina as crianças a investir, a gente ensina as crianças a empreender, a gente ensina como lidar com o consumo exagerado. É uma aula para a vida. Então, se você tem uma escola, ou é pai, mãe, educador, faça contato com a gente. E se você é apaixonado por educação financeira e tem interesse de levar essa metodologia para a tua cidade, manda contato aqui também, que pode ser que tenha como você se tornar um dos nossos franqueados. Você pode aplicar, passar por uma seleção, e aí a gente vai poder dizer para você se você se habilita para ser um dos franqueados e representar aí a nossa metodologia na tua cidade, no teu estado. A gente está no nosso momento de expansão do Brasil. Em breve teremos no exterior, mas por enquanto no Brasil. A gente hoje, a metodologia do eFink, ela já está presente em 20 países. E a do eFink Kids começamos pelo Brasil aqui nesse ano de 2023 e em breve teremos para outros lugares também. Então faça contato com a gente, que minha equipe vai mostrar para você como que você pode se tornar ou um franqueado ou levar a metodologia para dentro da sua escola também. E Cris, quero te agradecer aí pela parceria de sempre, por conduzir aqui o nosso podcast. Nós temos podcasts com vários convidados também. Então, assistam os podcasts, que eles são aulas, como o Cris diz, né? Nossos podcasts, eles são aulas. A gente que está aprendendo muito e a gente quer aproveitar e pedir para você, se você aprendeu alguma coisa com esse podcast hoje, você está assistindo aqui no YouTube, comenta aqui o que você aprendeu. E se você assistiu no Spotify, manda mensagem para mim. Vou adorar saber o que você tem aprendido com a gente. É isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo podcast eFink Kids. Um abraço, gente. Fica com Deus.